Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez nesta belíssima manhã de sábado, 9 de maio de 2020, para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com palestras públicas no Centro Espírita Irmãos do Calvário de Trindade, setor Bela Vista, em Trindade. Então, devido às restrições causadas pela pandemia do coronavírus, realizaremos esta palestra de forma virtual. Então aqui estamos chegando para a realização de mais um trabalho na Seara do Cristo. Mas antes de iniciarmos a nossa fala, vamos ouvir uma música para a nossa harmonização. Roberto Moreira cantará para nós. Na sequência, faremos a leitura de uma mensagem, após realizaremos a prece e, em seguida, faremos as nossas reflexões, os nossos estudos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, ouçamos Roberto Moreira. Amigo e companheiro, através desta canção venho trazer-te a paz de Jesus, nosso irmão, a sua mensagem de amor e humildade nos mostra que o melhor caminho é a caridade, 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 caridade. Seus exemplos de bondade no mundo não há igual. Venceu a dor e a amargura, pisou em espinhos e pedras duras e venceu o mal. Se queres a paz contigo, uma coisa vou te ensinar. Deixe o pranto e vem comigo a Jesus Cristo amar. Caridade, 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 caridade. Bom dia mais uma vez. Então vamos fazer a leitura de uma mensagem para, na sequência, fazermos a nossa prece de abertura da nossa palestra pública da manhã de hoje. Então a mensagem tem como título Em Horas de Crises. A mensagem é de Emmanuel, através de Chico Xavier, que está no livro Companheiro. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: acerena o coração inquieto e segue para frente. Se erraste, há recursos de retificação. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Se companheiros determinados não te puderam entender a vida em nome de Deus,
trará outros que te compreenderão. Trabalha para o bem, onde estiveres e como estiveres. Não esperes santificar-te para servir, porque ainda somos criaturas humanas com os defeitos inerentes à nossa condição. E por isso mesmo, Deus não nos confia trabalho somente compreensível no clima dos anjos. Em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Persevera no trabalho que a vida te deu a executar. E se alguma provação te colhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confia em Deus, na certeza de que Deus, amanhã, nos concederá um outro dia. Emmanuel. Então faremos agora a nossa prece e na sequência falaremos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então neste momento, vamos fechar os nossos olhos carnais, abrir um pouco mais os nossos olhos verdadeiros, os olhos espirituais, para enxergarmos a vida, a amplitude da vida, da verdadeira vida que Deus nos concedeu. Agradecendo a Jesus por mais este momento, agradecendo a Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, pela vida, aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Muito obrigado a todos. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Bom dia a todos mais uma vez. Aqui estamos chegando, como havíamos falado no início, antes da música, estamos chegando para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmãos do Calvário, do setor Bela Vista, em Trindade. Então, como não foi possível realizarmos esta palestra pública de forma presencial no salão desta instituição, lá em Trindade, aqui nos encontramos, nesta sala virtual, para realizarmos a atividade mesmo à distância. E por isso agradecemos a todos pela presença, mais uma vez agradecemos a Jesus por nos conceder mais esta belíssima oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado na nossa vida. E hoje trouxemos aqui para as nossas reflexões, neste sábado, 9 de maio de 2020, lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que nos fala sobre Sócrates e Platão, como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Normalmente, nós não estudamos muito a introdução dos livros, mas é lógico que na doutrina espírita, o Pentateuco, que compõe a doutrina espírita, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, não deixando de fora, é lógico, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e também a Gênese. As introduções são importantíssimas. Encontramos aí informações belíssimas e profundas acerca de ensinamentos tão antigos e que estão conosco hoje de uma forma mais clara. Então, neste item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um resumo. Kardec, amparado e intuído pela espiritualidade naquela época, fez um resumo da doutrina de Sócrates
e Platão, trazendo em especial aqueles pontos que, para aquela época, o cristianismo nascente, mesmo antes da vinda do Cristo, já existia aquela ideia cristã. Jesus os encaminhou adiante para irem preparando o caminho, irem preparando o terreno para a semeadura. Mas antes de chegarmos à fala desses itens, as anotações deste item 4, que falaremos hoje apenas o início, porque ele é bastante extenso, ele foi desdobrado em vários materiais para estudo. Então, começamos aqui com palavras de Jesus. Palavras de Jesus, anotação de Mateus, lá do capítulo 5, começando com o versículo 17, onde Jesus nos fala que não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento. Aqui ele falando às pessoas daquela época que estavam receiosas de ele ter vindo para tomar o poder aqui da terra, e Jesus fala para eles, fiquem tranquilos, porque eu não vim para destruir lei nenhuma, em especial aquelas leis que já existiam, as leis mosaicas, vindas através dos profetas, ou seja, todos aqueles ensinamentos que os profetas já tinham trazido, as leis existentes na terra naquela época. Jesus não veio para destruir nenhuma delas, e veio para cumpri-las. Tanto é, conforme nós encontramos nos evangelhos, que Jesus obedeceu, em especial, as leis humanas daquela época. Ele não desrespeitou as leis romanas que regiam naquela época, naquela região onde Jesus habitou. Ele cumpriu, inclusive, até pagando imposto. Então ele nos diz na sequência, pois vos digo, até passem ou desapareçam o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Então Jesus aqui nos fala que tudo um dia será realizado, tudo um dia nós teremos conhecimento, mas que enquanto tudo isso não acontecer, nada desaparecerá. Ou seja, ele nos diz aqui, não passará nada até que a lei se cumpra. Ou seja, a lei de amor que ele veio exemplificar. A lei de amor, de justiça e de caridade, até que tudo se realize. E ainda ele nos diz na sequência, quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Então aqui Jesus nos fala em relação àquelas pessoas que se esforçam em cumprir a lei de Deus, ou seja, a lei de amor, e aqueles que não fazem esforços nenhum. Aqueles que fizerem esforços serão reconhecidos, serão considerados grandes trabalhadores no reino de Deus. Agora, aqueles que não se esforçarem vão ter que retornar aqui muitas e muitas outras vezes para o aprendizado. A lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Ficamos, é lógico, indo e voltando, ou voltando do mundo espiritual para a Terra, até que aprendamos a lição, conforme Jesus nos fala que não sairemos daqui enquanto não pagarmos até o último centavo, ou seja, até que tudo se cumpra. Então, nós encontramos, aprofundando esses esclarecimentos de Jesus, nós encontramos em um livro profundo, um livro belíssimo, Jesus, a inspiração das relações luminosas, através do médium Vanderlei Oliveira, o espírito Hermance, nos diz da seguinte maneira, falando e aprofundando sobre os esclarecimentos de Jesus sobre o amor, sobre a lei maior que é a lei de amor. Então Hermance nos diz da seguinte maneira, logo no início, no prefácio desta obra, Jesus, a inspiração das relações luminosas, que o amor é a ponte que pode permitir um trânsito harmonioso desde a inteligência até os sentimentos. Então aqui ela nos fala que o amor é uma ponte que pode permitir um trânsito harmonioso. Vejamos que ela usa o termo ou o verbo permitir.
é a ponte que pode permitir. Aí vai depender de nós realizarmos a tarefa que nos compete realizarmos para que essa ponte realmente tenha trânsito livre da inteligência até os sentimentos. E aí ela acrescenta, esse elo é a proposta da mensagem de Jesus. E aí ela nos diz ainda que ele, ou seja, Jesus, inaugurou um novo ciclo para a Terra. Então aqui ela nos fala que Jesus, com a sua vinda 2000 anos atrás, inaugurou um novo ciclo para a Terra. E aí nós encontramos no livro Maria de Nazaré, logo na sua introdução, onde o espírito miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, nos fala sobre a importância da vinda de Jesus à Terra, o impulso que esta vinda deu a nós em relação à questão da civilização, que se Jesus, segundo Miramês, se Jesus não tivesse vindo à Terra 2000 anos atrás, nós ainda estaríamos no início, ou seja, nos primórdios da nossa civilização. Tal foi a importância da vinda de Jesus aqui à Terra. E aí o espírito Hermance vem e confirma a mesma coisa, dizendo da importância da vinda de Jesus, que inaugurou esse novo ciclo, esse ciclo de regeneração, que muitas pessoas, muitos espíritas acham que este ciclo de regeneração teria iniciado com a vinda da doutrina espírita. Mas muitos companheiros mais esclarecidos do que nós nos afirmam que este ciclo de regeneração iniciou exatamente com a vinda de Jesus, quando Jesus veio nos falar sobre a necessidade de colocarmos em prática o amor. E aí ela segue dizendo ainda o seguinte, demonstrando com suas atitudes que a justiça implacável da velha lei vigente naquele tempo não seria mais suficiente para conduzir o homem a novos patamares de avanços e conquistas. Então aqui nesta fala do espírito Hermance também confirma isto que acabamos de falar sobre esse ciclo de regeneração que teria iniciado com Jesus, quando ele nos disse que não seria mais possível aplicar aquela lei implacável da lei do olho por olho, dente por dente, mas que era preciso avançar a novos patamares, avançar para a lei de amor. E aí ela segue ainda dizendo que ele, ou seja, Jesus, não propôs a organização de uma nova religião. Como nós sabemos, Jesus não veio ensinar uma religião. Jesus não veio para criar religiões na face da terra, nem tampouco estabeleceu as bases para escolas filosóficas. Como veremos na sequência, Jesus não veio, não foi esta a finalidade da vinda de Jesus à terra, para criar igrejas, para criar religiões, para criar organizações filosóficas na face da terra. E aí ela diz na sequência, exatamente por isto que buscamos neste livro estas informações, já que iremos falar aqui de Sócrates e Platão, então ela nos diz o seguinte, que inúmeros missionários do amor tornaram-se divulgadores sagrados que marcaram época. Aqui ela fala de vários divulgadores, de vários missionários que Jesus encaminhou à Terra, que marcaram época na nossa caminhada. E aí ela começa nos dizendo de Forri, que teria vivido aqui na Terra aproximadamente 3.400 anos antes do Cristo. Na sequência ela nos fala do rei Hammurabi, lá da Babilônia antiga, que teria vivido aqui na Terra aproximadamente 1810 a 1750 antes do Cristo, nos fala de Moisés, que teria vivido aqui na Terra aproximadamente 1526 a 1406 antes do Cristo, nos fala de Lao Tse, 604 a 517 antes do Cristo, nos fala de Buda também como missionário enviado por Jesus à Terra, que teria vivido aqui na Terra 563 a 483 antes do Cristo, nos fala de Confúcio, 551 a 479 antes do Cristo. E por último, nos fala de Sócrates, que viveu aqui na Terra do ano 470 até o ano 399 antes do Cristo,
quando foi executado, foi assassinado, obrigado a ingerir um copo de veneno, uma cicuta, para que ele morresse porque estava atrapalhando aquelas pessoas da época, porque estava causando confusões, segundo eles. Então aqui nos diz na sequência que dentre eles elegemos Jesus, dentre todos estes missionários que vieram à Terra, Hermance nos fala que elege Jesus e seus ensinamentos como a nossa sublime inspiração. E aí ela faz referência de novo o que Jesus veio fazer à Terra e o que significa o Evangelho do Cristo, que o Evangelho é uma proposta educacional para o amor. O Evangelho não é, conforme já vimos anteriormente, aqui a irmã se repete, o Evangelho não ficou para nós aqui na Terra e conosco aqui na Terra com a finalidade de criar religiões. O Evangelho é uma proposta educacional para o amor, uma proposta pedagógica para todos nós. E aí ela diz na sequência que seus textos, especialmente em relação aos ensinos do Mestre Nazareno, são reflexões sobre a convivência e seus desafios. Então aqui ela nos mostra que os ensinos de Jesus, exatamente para aprendermos a viver com as pessoas e também enfrentarmos os desafios em relação ao aprendizado de três ensinamentos básicos que Jesus nos deixou, que são esses 3 desafios. Aquele amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo e amar a nós mesmos. Estes são os desafios para colocarmos em prática esta proposta pedagógica do amor. E aí nós chegamos em Sócrates e Platão, deste item 4 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que começa nos dizendo da seguinte maneira, que do fato de que Jesus deve ter conhecido a seita dos essênios, seria errado concluir que dela auriu ou extraiu sua doutrina. Porque muitas pessoas até os dias de hoje pregam e defendem que os ensinamentos que Jesus deixou para nós, ele teria aprendido, ele teria buscado com os essênios. E Jesus viveu, e tem relatos realmente históricos, que Jesus viveu e conviveu um tempo com tribos essênicas, com os essênios. Mas, como nós sabemos, o mestre dos mestres, ele não veio para aprender com os essênios. Ele veio para nos ensinar, conforme nos diz Kardec na sequência, e que se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. Então aqui Kardec começa esclarecendo a estas pessoas, estes que defendem que Jesus, em vivendo com os essênios, apresentou para nós esta proposta que teria buscado com os essênios, e se ele não tivesse vivido com os essênios, mas com outros grupos, ele teria ensinado outras coisas. Mas vejamos na sequência que Sócrates já tinha trazido ensinamentos que Jesus repetiu e relembrou para todos nós nos seus evangelhos, as grandes ideias. Aqui Kardec lembra que as grandes ideias não surgem subitamente. Então as grandes ideias não surgem nunca aqui no meio de nós de forma abrupta, ou seja, subitamente. As que têm por base a verdade, tem sempre seus precursores que lhe preparam parcialmente os caminhos. Exatamente a tarefa de Sócrates e depois o seu discípulo Platão. Ou seja, essas ideias, essas grandes verdades, essa base da verdade, tem sempre aqueles que vêm antes anunciar, dar aquele preparo na caminhada ou no local onde serão realizados aqueles estudos, aquelas propostas de uma forma mais aprofundada, assim como aconteceu com João o Batista, quando pregava no deserto, anunciando a vinda do Salvador. E ele pregava exatamente o arrependimento, que é aquela senha básica para adentrarmos no mundo de regeneração,
E aí nos diz na sequência ainda Kardec que depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Então, esta foi a tarefa de Jesus. Jesus veio à Terra para resumir, coordenar e completar esses ensinamentos. Como nós sabemos, ainda esses ensinamentos, como ele estava falando para crianças naquela época, no sentido espiritual, esses ensinamentos, muitos foram através de parábolas, que até os dias de hoje, boa parte de nós não entendemos. Aí veio depois a doutrina espírita, 1857 anos depois da vinda de Jesus, para clarear um pouco mais. Mas sabemos que a doutrina espírita não é a última revelação, mas apenas a terceira revelação, que muitas outras revelações virão ao longo da nossa existência, porque à medida que formos aprendendo, à medida que formos evoluindo, nos capacitando para novos ensinamentos, conforme eles nos falam aqui, esses ensinamentos virão. Deste modo, a ideia não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. Então essas ideias, vindo de uma forma a conta-gotas, que é o que acontece conosco, nós vamos nos preparando e iremos aceitando esses ensinamentos. Porque se virem de uma vez, ou seja, todos os ensinamentos que nós temos hoje nesse corpo doutrinário da doutrina espírita, imaginemos se tivesse vindo tudo de uma vez junto com Jesus. Junto com Jesus, se Jesus tivesse anunciado tudo isto, nós naquela época não tínhamos condições de entender e aceitar todos esses ensinamentos. E aí eles dizem ainda, completando isto e complementando isto que estávamos falando, assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então aqui nos fala da ideia do cristianismo, da ideia cristã, que teria sido pressentida, que teria sido anunciada vários séculos antes da vinda de Jesus. Se olharmos lá na época, anotações que encontramos em especial no Código de Hammurabi, lá nós já encontramos alguma ideia cristã, ou seja, 2000 e tantos anos, quase 3000 antes do Cristo, ensinamentos de Forri, 3000 e tantos anos antes do Cristo, ele já defendia ideias que nós temos hoje como ideias cristãs. Então é o que eles nos dizem aqui, as ideias vão chegando pouco a pouco. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de sua época de corromper o povo pelos seus ensinamentos, em especial a juventude, que estava desviando a juventude, de corromper a juventude, proclamando dogma da unicidade de Deus. Então ele foi acusado naquela época de estar desviando a juventude, em especial de mostrar e anunciar que Deus era único. Não existia aquela diversidade de deuses que as pessoas adoravam. Da imortalidade da alma, Sócrates já tinha esse conhecimento e ensinava sobre a imortalidade da alma e também sobre a vida futura, que a vida continua no plano espiritual. A doutrina de Sócrates não era pagã, uma vez que tinha por objetivo combater o paganismo. E aí, nós iniciamos aqui, nestas reflexões, só iniciamos, depois poderemos dar continuidade em outros encontros, o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, começando com o primeiro resumo, ou com o primeiro item desse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, onde Sócrates já nos ensinava que o homem é uma alma encarnada. Então Sócrates
bem antes do Cristo, ou seja, 4 séculos antes do Cristo, já pregava, já defendia, já tinha a certeza que o homem não era simplesmente este corpo físico, que aqui existia, animando este corpo físico, um ser imortal, uma alma. Antes da sua encarnação, ela existia, ou seja, Sócrates conhecia e pregava e defendia a preexistência da alma e também da sua inteligência. O segundo ponto deste resumo da doutrina nos fala sobre a alma se transvia e se perturba quando se serve do corpo, ou seja, as corrupções, os vícios que nós teimamos praticar. E aí diz na sequência que tem vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga a coisa que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ou seja, nos falando aqui da vida futura, nos falando da lei de evolução, nos falando da lei de causa e efeito, nos falando sobre responsabilidade em relação às nossas atitudes. E na sequência ainda nos diz que ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, fica ali ligada tanto tempo quanto o possa. Então aqui ele nos fala sobre aquela necessidade de estudarmos constantemente, aprendermos constantemente, praticarmos constantemente esses ensinos na nossa vida para avançarmos, para nos tornarmos seres puros, porque somos imortais, temos a eternidade pela frente e precisamos caminhar rumo a esta purificação, rumo a esta angelitude. E aí buscamos também, para complementarmos estas reflexões, ensinamentos do Espírito Emmanuel, recebido por Chico, lá no livro que tem o mesmo nome, Emmanuel, na página 29, que Emmanuel nos fala sobre Jesus, nos fala sobre a vinda de Jesus. Com o nascimento do Cristo, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. O enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza de seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. A humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste. Então, na manjedoura, quando Jesus nasce, no Tabor, quando há aquela belíssima comunicação mediúnica com Moisés, no Calvário, todos estes momentos, nós sentimos ali as manifestações da vida celeste, presenciamos. E aí Emmanuel diz sobre o Evangelho, que o Evangelho do Cristo é o modelo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito. Então, o Evangelho é o modelo. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então, Jesus é a personificação do amor de Deus para conosco. E para encerrarmos estas nossas reflexões nesta manhã, buscamos também, já que estamos falando sobre Sócrates e Platão, a sua doutrina como precursoras do cristianismo, do espiritismo, buscamos em um livro que não trata de religião, que não é um livro escrito por um religioso ou que defende algum segmento religioso. Augusto Cury nos fala no livro O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção, ele nos falando sobre Jesus, o médico da humanidade, ele nos traz aqui um diálogo de Sócrates, pouco antes, quando ele já estava preso, pouco antes de ser assassinado, um diálogo dele com um discípulo dele chamado Crinton. Então, nesse diálogo que Augusto Cury relata aqui, vamos ver as ideias também do cristianismo. Então, ele fala a Crinton da seguinte maneira: Crinton, meu amigo, por que teria eu pavor de meu julgamento? Ele falando ao discípulo dele, que não tinha pavor nenhum do seu julgamento, tinha certeza que iria ser assassinado, mas que tinha certeza que a vida continuaria, que ele não morreria, as suas ideias não morreriam.
Aí ele diz ao discípulo dele: levarei essas mentes turronas, essas mentes teimosas que querem me silenciar, a pensarem. Então aqui ele nos fala, nesse diálogo com o seu discípulo, que mesmo sabendo, mesmo tendo a certeza que seria assassinado, ele levaria aquelas mentes turronas a pensarem. E aí ele diz na sequência: é uma grande oportunidade, esquece quem sou? Então ele afirma que é uma grande oportunidade para ensinamento e pergunta ao seu discípulo: esquece quem sou? Não trabalho com ferros, não selo cavalos, não planto vinhas. Então aqui ele afirma ao seu discípulo que não trabalhava com nada disso, mas que o trabalho dele era em relação às ideias. Vejamos o que ele diz: ó, minha ocupação é a maiêutica, ou seja, o parto das ideias. Ele não trabalhava com lavoura, ele não trabalhava com animais, ele não trabalhava com nada disso que normalmente nós trabalhamos aqui na Terra. Mas ele trabalhava, o desafio dele, o propósito dele era o parto das ideias. E aí ele diz na sequência ainda: do que servirá, aí o discípulo dele questionou, do que servirá se morrer? Tá, você está trabalhando constantemente para o parto das ideias, para a iluminação das mentes, mas do que vai adiantar tudo isso se você vai ser assassinado? Aí ele responde, ainda diz aqui o seguinte, ele responde na forma de um questionamento. Na forma de um questionamento. Quem disse que depois da morte não poderei parir novas ideias? Ele questiona ao seu discípulo: quem disse que depois que eu morrer, eu não continuarei pensando, parindo novas ideias? Ah, Criton, o conhecimento está dentro das pessoas, que todas elas são dotadas de habilidades de aprender por si mesmas. Quem sou eu? Quem é você? Qual a diferença entre o erro e o acerto? 3 coisas devem ser feitas por um juiz. Aí ele falando em relação aos seus juízes, que 3 coisas devem ser feitas por um juiz de juízo: ouvir atentamente, que normalmente nós não fazemos isto, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Então aqui ele fala que um juiz deve adotar esses 3 procedimentos: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. E aí ele encerra dizendo: que parâmetros utiliza para me acusar? Quais são os parâmetros que aqueles juízes daquela época estavam utilizando para acusar, condenar e, na verdade, assassinar Sócrates? Quais foram os parâmetros que eles usaram? Então, que possamos refletir sobre isto, sobre as nossas ideias, sobre o nosso comportamento, sobre o que estamos fazendo aqui na Terra. Nós estamos aqui para aprendermos. Nós não estamos aqui para brigarmos com ninguém. Não estamos aqui para praticarmos uma religião, mas para aprendermos na prática a religião do amor, que foi o exemplo de Jesus e que ele deixou como exemplo para nós aqui na Terra. Reflitamos sobre isto, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece agora para encerrarmos as nossas reflexões neste momento, nesta manhã de sábado. Então fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai e Criador, a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, agradecendo-lhes por mais esta oportunidade, agradecendo aos mensageiros do Cristo que aqui se fazem presentes, bem como nos lares de cada um aqui representados neste momento. Envolva e ampare, Senhor Jesus, em especial aqueles mais necessitados do que nós. Que possamos, Senhor Jesus, seguirmos adiante no aprendizado constantemente. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos esses companheiros que nos acompanharam nesta sala virtual, neste momento. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão
pela caridade. Caridade que vocês fizeram em me ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, nós tivemos a belíssima oportunidade de estudarmos estes belíssimos ensinamentos. Muito obrigado a todos e, em especial, às mães. Às mulheres, que todas as mulheres é uma mãe em potencial. Pelo dia de amanhã, meus parabéns. Meus parabéns e muito obrigado a todas as mães que nos permitiram a existência no corpo físico, porque sem vocês não estaríamos aqui. Paz a todos nós. Que Jesus nos envolva e que Jesus nos proteja hoje e sempre. Até breve, meus amigos. Até muito breve, meus irmãos.